Andressa, bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse convite para conversar comigo, conosco, in un episódio do Saúde e Leveza com Andrea Bottoni. E aí, Andressa, eu vou contar com uma coisa a seu respeito e você complementa, ok? Já que eu estou te convidando, te apresento. Você tem duas graduações, é formada em administração, chegou até a estudar um pouco ciências contábeis, mas depois você abraçou a nutrição, se formou em nutrição e você fala que é nutricionista Por amor. por amor. E aí a gente já conversou um pouco, você também tem uma atuação forte na nutrição comportamental, você no mindfulness e no mindful eating. Conta um pouco mais, por gentileza. Claro. Um prazer estar aqui, né? Agradeço o convite e a atenção de vocês. Tenho as duas graduações, né? A administração de empresas foi no período que eu falo que eu estava no deixa a vida me levar, né? Que eu não estava atenta ao que eu precisava e fui simplesmente vivendo e fiz administração mais porque foi o que foi surgindo, né? A contabilidade muito mais pensando em outras coisas também, até que chegou um momento que eu não estava feliz, né? Então as coisas pararam de fazer sentido e aí eu comecei a observar esse sentimento, né? Mas por quê, né? E o que eu vou fazer com isso, né? Se eu acordo de manhã e não, né, não faz sentido. E aí eu decidi fazer o que eu gosto, né? Que é a parte da saúde e nutrição. Eu já tenho um pezinho na saúde que a minha mãe dava aula de ginástica quando eu era pequena. Mas ela dava, não tinha graduação na época, né? Era um intensivão que ela fazia no final de semana em algum hotel, pegando os passos lá de ginástica, step, né? A parte mais aeróbica. E eu ia com ela para academia. Então isso já, né? Gostar de exercício físico eu já gostava. E eu sou de Recife, né? Eu estou em São Paulo há 17 anos. E aí eu fiz a educação física, passei, mas eu trabalhava numa academia até as 22, então eu não consegui, não formou turma de manhã. E aí eu entrei nesse piloto automático de viver. E aí, novamente, né, com esse desconforto, né, com a vida, fui fazer a nutrição. Me formei em nutrição e na época da graduação eu tive contato com o mindfulness. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso de mindful eating e eu olhei e falei, gente, é assim que eu quero trabalhar, é com essa gentileza, com essa reconexão com o corpo, né, ouvindo realmente o que o corpo precisa. E dentro já ainda fazendo a graduação, eu me formei, né, em mindful eating. Depois eu me formei, estou me formando agora em mindfulness. Atuei por mais de 3 anos na área hospitalar, né? E eu falo que foi um período muito bom porque tanto profissionalmente falando, né, de aprendizado, mas de vida, né? Porque a gente lida com a finitude, então a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Então tenho pós-graduação em nutrição clínica e hospitalar, fitoterapia, porque eu gosto também mais dessa abordagem natural também. E hoje eu atuo tanto com emagrecimento, né, a nutrição comportamental trazendo um olhar mais amplo para o processo de emagrecimento, reeducação alimentar, e sempre também com Mindful Eating, Mindfulness, e também tenho grupos de Mindful Eating, que aí já é mais né, um começo, um meio e um fim para ter essa reconexão Com com o corpo. programas. Com programas, com grupos. Muito obrigado, muito obrigado. E de fato, enfim, a vida, cada dia a gente pode aprender. E você tem esta sua formação, não? Essas especializações, mas eu percebo também a sua vontade mesmo de tentar atender, cuidar do outro com gentileza, com um cuidado um pouco mais amplo. Perché? Perché de fato è importante. É isso, não? Sim, com certeza. E aí eu te pergunto, no? Você sabe que eu também tenho formação em mindfulness, em mindful eating, é algo que nos conectou quando a gente se conheceu e que precisamos, na tentativa de cuidar do outro, de cuidar bem, de colaborar, de ajudar, eventualmente, uma mudança no estilo de vida, mas também se conectar mais com o momento presente e também de se conectar cada um de nós com cada um. Tentar
colocar a pessoa no contexto que ela se encontra, no momento de vida, propondo sempre algo que seja possível, que seja alcançável, e não apenas aquela recomendação que pode estar certa em teoria, ma che de repente naquele momento non vai dar. Por isso, o concetto di mindful eating, di alimentação consciente, envolve estar presente, estar attento, per esempio, no momento da refeição. Como esta prática pode contribuir para o emagrecimento e quais são os principais benefícios observados? A prática do Mindful Eating nos conecta com o momento presente, né? No momento, o comer com atenção plena. E quando a gente come com atenção plena, a gente consegue se conectar com o que o corpo precisa, consegue se conectar com a fome, né? Muitas vezes a gente tem vontade de comer alguma coisa, mas não é a fome, é uma vontade. Então isso também ajuda, né, nas boas escolhas, né? Então quando a gente para por um momento, respira, né? Até mesmo antes de uma refeição. Tem algumas mini meditações que eu mando para os pacientes. Então, antes de comer, né, ouve, né, se conecta, olha para aquele alimento, percebe a fome, até classifica a fome para você atender aquela fome. Porque às vezes a fome pode ser numa escala de 0 a 10. 4, né, 5, né, e pode ser uma fome 10, né? Então, genuinamente você atender aquela fome e se conectar com o alimento, né? Porque o alimento teve todo um caminho para chegar até a nossa mesa, até o nosso prato, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos saudáveis, né? Assim, frutas, verduras, legumes, hortaliças, né? Das cores, né? E o quanto que ele caminhou, né? Cresceu, floriu para poder chegar até o nosso prato. E quando a gente pratica o Mindful Eating, a gente ouve o corpo nessa autorregulação. Fome, saciedade, né? Se é uma emoção que está envolvida na minha escolha, não é uma vontade, né? Se eu estou comendo no automático, porque está na hora, por exemplo. Estou na empresa, é o horário do bolinho da tarde. Mas será que eu tenho fome para comer esse bolinho da tarde? Então, a prática de Mindful Eating traz essa presença, essa auto-observação, para a partir daí você tomar a decisão, né? De se eu vou comer ou se eu não vou comer. Você conseguiu, Andressa, explicar bem, contextualizar bem e até fazer exemplos. E aquilo que você disse, nada contra o bolinho da tarde, nada contra aquela pausa que pode inclusive te regenerar, te reconectar e te permitir de trabalhar mais um pouco com atenção, com dedicação. Mas de repente, quando estou presente, eu consigo ter mais chance de perceber o que realmente eu preciso naquele momento e de repente eu consigo me nutrir da companhia dos colegas, daquela pausa de 5 ou 10 minutos, ma non necessariamente de comer aquele pedaço de bolo, ma non perché eu non posso, è perché eu naquele momento não vou comer. Perfeito. É isso? Isso, uma escolha consciente. De não você, só porque tem o bolo e está na hora do bolo, eu vou lá comer e vou comer sem atenção, e comendo e conversando. Né? Eu vou, deixa eu ver se eu quero. Eu quero, nossa, o bolo tá bonito, né? Então eu vou decidir comer aquele bolo e ter prazer em comer aquele bolo. Isso. Né? Então, Perché o piloto automatico ti tira o prazer, você não exatamente. nem se beneficia disso, é verdade? Eu vou comer um bolo que eu quero, um bolo saboroso, não? Às vezes é o meu sabor preferido, mas se eu como sem ter essa consciência, eu não vou nem experienciar os sabores e nuances e tudo que acontece quando a gente come esse alimento com prazer. Então pode ser tanto um prato de salada, tanto quanto um bolo ou qualquer outro alimento. O Mindful Eating traz essa consciência e essa experiência diferente no momento de comer. Gratidão, Andressa. E aí, avançando um pouco mais, se você me permite, conta para nós quais técnicas, ferramentas, dicas de Mindful Eating você pode compartilhar aqui neste diálogo que as pessoas podem eventualmente refletir um pouco, ver se faz sentido, hipoteticamente incorporar nas suas refeições diárias, não? Na alimentação no dia a dia, para ajudar a ter mais
consciência, por isso não apenas a controlar o apetite, para se controlar, mas para ter uma consciência de saber exatamente, como você disse, fome, saciedade, e aí eventualmente evitar de comer em excesso, mas não pelo concetto da proibição, mas de fato pela consciência e por me perceber. Explica um pouco e conta se você pode dar algumas dicas práticas, por favor. Claro. Eu gosto de uma frase que o mindfulness está uma respiração de distância de você, né? Então, colocar pausas no nosso dia, porque normalmente a gente não para, né? E a gente entra até naquele padrão de pensamentos ruminativos, né? Porque a nossa mente, ela leva a gente sempre para... É uma catástrofe, né? Tudo vai acontecer negativamente, e se a gente se deixa levar por esses pensamentos, a gente está comendo inconsciente, porque para fugir daquela situação, a gente leva a emoção, né? Pro comer. Então, a gente, né, quando viu, foi a barra de chocolate inteira, quando viu, já comeu, né, de forma exagerada alguma coisa e nem percebeu. Então, uma maneira de praticar o mindful eating no dia a dia é fazer pausas. Né? Nem que eu tenha que, a princípio, colocar um despertador. É o momento da minha pausa, de eu fazer algumas respirações profundas e perceber se o meu corpo precisa de alguma coisa. E pode ser que seja só essa pausa, o necessário, pode ser que seja água. Né? Tem gente que confunde, às vezes a sede ela está mascarada pela vontade de comer alguma coisa. Então, fazer essa auto-observação, isso já é mindfulness. Eu parei, percebi, né, como que eu estou me sentindo. Isso já é estar presente. Né? E essa eu falo que é a magia do mindfulness, né? Que eu me encantei com o mindfulness, que você não precisa fazer nada especial. Você só precisa parar e respirar e deixar eu ouvir o meu corpo. Então, a pausa é importante. E puxando até para o mindful eating, fazer pausas na refeição. Então, tanto uma pausa antes de iniciar uma refeição, né, perceber a sua fome, né, perceber ali o que você colocou no prato, tá na metade ali do prato, solta o talher, né, percebe o corpo, vai novamente, respira, percebe como que você se sente, e até isso tem um autoconhecimento envolvido de você perceber que, nossa, eu acho que eu pararia de comer aqui. Então, às vezes, você tem o hábito de comer um pouquinho mais, pode ser que você precise de um pouco menos, porque a sensação de saciedade não é aquele estufamento, aquela sensação de comer muito, mas é um bem-estar, né? Nossa, eu tô bem, eu até comeria mais, mas eu tô me sentindo bem. Então, esse é o momento da saciedade, né? Então, essas práticas ajudam nessa prática de mindfulness e mindful eating, que reverberam no comer. Então, essas pausas para respirar, eu acho que é básico. Muita gente fala assim, mas respirar, eu estou respirando, né? Mas é o respirar e trazer essa atenção para tudo que está presente no momento presente. Gratidão, por isso aquela âncora, não? Aquela ali que você fala, pô, estou presente, estou inteiro. E aí você destacou uma coisa, claro, são exemplos, não? Mas, por exemplo, no ato de descansar os talheres, é o ato de se perceber. Aí você pode, hipoteticamente, decidir, estou bem assim, mas de uma forma consciente. Por isso, você poderia comer mais. Mas você conscientemente fala, estou bem assim. Agora, se a gente não se dá o luxo desta pequena pausa, eu vou comer mais de uma forma automática. E aí vocês percebem que a gente se torna desta forma, vale para a alimentação que a gente está abordando, mas vale na vida come in tudo, a gente se torna um pouco mais consciente, um pouco mais presente, se acolhe mais e in un sentido, vamos dizer, genuíno, se empodera mais. Eu comigo mesmo. Me torno mais responsável, mas não apenas porque alguém me disse o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer, mas porque eu percebo mais as sensações do meu corpo, entre as quais a fome e a saciedade. E aí, se eu ainda estiver com fome, vou comer mais, mas com consciência, saboreando, aproveitando, não me julgando. Se eu como no piloto automático, pode ser que vou comer demais e depois tenho até um desconforto. Por isso aqui não é só uma questão de calorias.
É uma questão mesmo de se perceber. É isso. Com certeza. Encontrar um equilíbrio, né? Entre o que eu gosto, o que eu preciso. E essa percepção do corpo eu acho que é uma coisa muito importante, porque você atende genuinamente o que você precisa, né? E não na questão de calorias ou alimentos ruins ou bons, né? Não nesse prisma, porque todo alimento é só um alimento, né? Mas a forma como a gente come é diferente, né? A forma como a gente se sente ao comer aquele alimento. Se você colocar um pouquinho de atenção no momento de comer, você vai perceber que o primeiro pedaço é diferente do segundo, que é diferente do terceiro, né? Então muda até o paladar. Porque quando a gente come, um exemplo, né? Uma coxinha. Eu olho para coxinha, eu gosto de coxinha, então vamos comer coxinha. A gente automaticamente já busca o sabor da coxinha. A gente não para e experiencia. Deixa eu ver o sabor desta coxinha. Pode ser que ela seja melhor que eu já comi, mas pode ser que, nossa, ela não é tão boa assim quanto eu imaginava que era. Então, e aí decidir, será que eu continuo a comer? Será que não? Né? Então, tudo parte dessa experiência do corpo para genuinamente você atender o que você precisa, seja o que for, né? Ter prazer em comer e comer de forma equilibrada. E aí, você fez um exemplo que eu até fiquei imaginando. É aí que um pouco isso se aplica também a outras áreas. Por exemplo, você está falando, em vez de eu prestar atenção, de estar presente, você inicia a falar, eu já iniciei a pensar o que eu vou te responder. Veja bem, isso acontece com todos os seres humanos. Agora, ter a oportunidade de chamar a mente de volta, de se conectar com o momento presente, pode fazer uma grande diferença, porque aquela mesma coxinha pode ser diferente da lembrança que você tem, não é só porque ela está diferente pela preparação, pelo local, mas também porque o seu dia foi diferente, o seu momento é diferente. E aí, respeitar mais estas especificações, estas unicidades, pode tornar a nossa vida mais prazerosa e as nossas escolhas mais conscientes. A escolha será mais consciente, não é apenas atender uma orientação, uma classificação, que às vezes, evidentemente, pode ser muito importante e necessária, mas tentar, de fato, estando presente, fazer escolhas mais conscientes. É óbvio que na alimentação está aqui é fundamental, especialmente porque na alimentação, às vezes, tem muito julgamento, não? Tem muita, às vezes, pouca compaixão, é isso? Muito. Já vem uma culpa, né? Um peso enorme aí no momento de comer. E até falando dessa questão do sabor, né? De estar presente, trazer só um exemplo de uma paciente dentro do grupo de Mindful Eating, que a gente tem práticas com alimentos para ressignificar e para ter essa sensação, né? De prazer ao comer, comer com atenção. E tem uma prática que é com queijos, né? Sim. E aí a gente pede para o paciente trazer o queijo preferido, né? Vamos comer esse queijo preferido com atenção. E aí a paciente trouxe o provolone, que era o queijo preferido dela, para ela comer o queijo provolone com atenção e ser mais especial ainda. E ao final da prática, a partilha dela foi que ela estava muito triste. Ela ficou muito decepcionada porque ela percebeu que ele não era tão bom assim. Então ela comeu com atenção e percebeu que, nossa, eu achei que ele era melhor e ele não é tão bom assim. Então acontece muito esses insights, né? De quando eu coloco a minha atenção, né? Como até fala em Mindfulness, a minha realidade está ali. Então às vezes a gente tem tanto de que seja, nossa, é melhor do que eu imaginava, ou não é tão ruim quanto eu imaginava, né? Que muita gente tem muitas restrições alimentares. Ou eu achava que era tão bom, nossa, era o meu preferido, agora não é mais. Né? E a gente ressignifica isso. E tudo isso com algo de relativamente simples. Exatamente. É para refletir, eh? É para refletir. Aí eu te pergunto, o mindful eating, vamos dizer assim, pode melhorar a relação das pessoas com a comida e pode eventualmente também reduzir ou vamos dizer, equilibrar melhor comportamentos que podem ser potencialmente prejudiciais. Por exemplo, a alimentação emocional,
ou um comer mais impulsivo? O que você poderia comentar, por favor? O mindfulness, o mindful eating, como traz essa qualidade de presença para o momento presente, a gente quebra esses padrões de pensamentos, né, ruminativos, que levam a gente a uma certa ansiedade, e essa ansiedade leva a gente ao comer, né, para buscar um conforto ou uma solução, né, de alguma forma. E a partir dessa percepção, né, a gente consegue quebrar esses padrões, quebrar um padrão de, às vezes está na hora do comer, então está na hora de comer, mas eu não preciso, então o Mindful Eating pode ajudar com isso. E eu fugi à pergunta. Come isso pode ajudar na relação das pessoas com a comida, especialmente em determinados comportamentos, escolhas que podem ser potencialmente prejudiciais. E aí, por exemplo, existe o comer emocional, existe um comer impulsivo. Um pouco a gente já abordou. Gostaria que você explorasse um pouco mais, por favor. Uma das bases também do Mindfulness, do Mindful Eating, é a compaixão, né? E a autocompaixão. Então, a gente cuidar, sempre experienciar a nossa vivência, as nossas escolhas alimentares a partir de uma ideia do não julgamento. Né? Então, não julgar nem as minhas ações, nem julgar, né, o alimento que eu escolhi. Né? Então, eu gosto muito dessa parte, porque a partir do momento que eu sou autocompassiva comigo mesma, eu consigo compreender os meus sentimentos, né, as minhas emoções, e isso ressignifica tanto a minha relação comigo mesma e com a minha alimentação. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, por favor. Você fez uma partilha profunda, gratidão, mas vou te dizer que às vezes estar aqui pode também nos tornar conosco, não? Mas também com os outros, porque às vezes a gente olha a comida do outro, o que ele colocou no prato, sei lá, no ristorante, in un self-service, olha, e deixa o outro, entendeu? E por isso a compaixão, a autocompaixão, o não julgamento, ou se julgar menos, pode inclusive nos tornar, vamos dizer, um pouco mais livres, um pouco mais conscientes de nos respeitar mais e de respeitar mais outro. Novamente, na área da alimentação, frequentemente vem carregadas de julgamento. O exemplo que eu fiz faz sentido para você? Faz muito sentido. Né? A gente, como eu falei, né, a partir do momento da autocompaixão, eu não julgo nem o que eu como, nem o outro também, nem nada. E falando ainda da autocompaixão, a gente pensa também na humanidade compartilhada, de que principalmente nessa questão de escolhas alimentares, emagrecimento, a gente percebe que a gente também não está sozinho, somos humanos. Né? Então, a gente vai ter vontade sim de comer alguma coisa. Eu até falo por mim, né? Nutricionista, você é perfeita, você come tudo certinho. Eu falo, não. Tem dias que eu tenho que lutar à noite contra a pipoquinha, que eu adoro. Você é ser humano antes de ser nutricionista, entendeu? Então, a gente trabalha muito essa humanidade compartilhada de olhar o outro, nossa, ele também sente o que eu sinto. Então, até fica mais fácil a gente olhar para o outro sem esse julgamento, né? Então, a gente termina se acolhendo e transformando tanto a nossa vida, a nossa relação com a comida e aqueles que estão ao nosso redor também. E aí, já entrando na parte final do nosso diálogo, mas só te pergunto, é evidente que tem dias e tem refeições que a gente tem pouco tempo. Entendi? Porque aqui a gente não está falando certo ou errado, está tentando abordar a vida como ela é. Se os atendimentos da manhã atrasaram um pouco, e você tem o atendimento da tarde, encurtou o horário do almoço, ou outras situações, muitas reuniões, ambiente corporativo, seja quem for. Aí, em uma refeição onde eu tenho menos tempo, o tempo é evidentemente um elemento, mas eu posso fazer uma refeição consciente mesmo em menos tempo? Com certeza. É só você estar presente, né? E como que é estar presente, né? Porque a gente está falando que é estar presente, além da âncora, né? Como o André colocou, a respiração é uma ótima âncora que traz a gente para o momento presente,
Porque daqui a pouco eu posso tomar uma aguinha, daqui a pouco eu posso fazer qualquer coisa, mas respirar só posso respirar agora. Então, ter esse entendimento da pausa, né, da respiração, e mesmo que seja uma refeição rápida, é só você estar presente ali para mastigação, né, aquele alimento, o que você está sentindo, a fome, a saciedade, mesmo que seja uma refeição pequena ou rápida, você consegue fazer ela com consciência. Tendo essa consciência, eu falo, não precisa nada especial. É só você comer, que aí a gente entra num básico que dá certo. Porque a gente está comendo no celular, a gente está comendo na frente do computador, ou a gente está comendo em pé, né? Mas se você só é uma refeição curta e rápida, eu só vou comer essa refeição curta e rápida. Com presença. Exatamente. E aí, finalizando, muito obrigado. O Mindful Eating pode também colaborar, per esempio, na manutenção do peso, pensando mais a longo prazo. E pode te favorecer por isso também para sustentar, para manter determinadas mudanças no estilo de vida, por exemplo, nos hábitos alimentares. Sim, o Mindful Eating vai muito além da alimentação, né? É uma reconexão corpo, mente, emoções. Então, a partir do momento que você pratica, você começa a se conhecer melhor, a se relacionar melhor com você, atender genuinamente às necessidades do teu corpo, ser autocompassivo com você, e a partir dessa autocompaixão, você vai querer cuidar melhor de você. Então, você faz escolhas alimentares melhores, você consegue entender um pouco mais da fome, da saciedade, e, consequentemente, você, né, é claro que com carinho, com o tempo, e de uma forma leve, você alcança essa autorregulação do peso corporal, porque você está conectada com o seu corpo e vai dar o que ele precisa, a partir de leveza, comendo o que eu quiser comer, né, com qualidade, com prazer, e aí transforma a vida. Muito obrigado, gratidão. Eu que agradeço, muito obrigada.